Está valendo! Estamos no ar com Em Pauta desta terça-feira, dia 4 de junho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta programação facebookiana informativa que vai ao ar sempre às terças e sextas-feiras aqui pela nossa gloriosa, querida, maravilhosa, estrombosa e tudo mais que vem pela frente, fanpage do Facebook. Eu sou o jornalista Emanuel Miller, apresento este programa sempre 2 vezes por semana, trazendo informações, notícias, curiosidades, dica para gato e cachorro. Estamos aqui, então isso é de menos, tá? Seja muito bem-vindo a esta programação. Hoje, Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão. Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão. Eu pergunto o seguinte: se existe uma criança que não seja inocente vítima de agressão? Mas tá, né? Não fui eu que criei essa data. Se eu criasse, teria essa preocupação. Lembrando sempre que este programa, desculpe, é alimento para trocar por um número. Mas já estou avisando aqui aos engraçadinhos, não vale sal, né? Até porque sal não é alimento. Sal é tempero. Se um dia alguém quiser passar essa, vai tomar uma carraspana que nunca mais vai tentar me oferecer. Então, sócios e não sócios. O que vai acontecer com esses alimentos? Vamos fazer 1000 números, pessoal da Associação dos Aposentados, para começar a recolher donativo. Seja leite, massa, óleo, arroz, feijão, açúcar, enfim. Você leva 1 quilo de alimento lá, sócio, troca por um número. Não sócio, leva 2 quilos e troca também por um número. Quer levar 10 quilos, leva. Não tem problema. Você vai ter um número equivalente. Aliás, hoje, meu amigo Anselmo, muito orgulhoso, veio mostrar a carteira de novo sócio lá da Associação dos Aposentados, porque acompanhou esta programação. Então, fico muito feliz de saber que pelo menos um sócio o Em Pauta levou lá para a Associação dos Aposentados. Então você pode trocar. Quando o pessoal completar os 1000 números, faz o sorteio. É um faqueiro belíssimo, são 65 peças. E você ainda tem direito a uma maletinha que é muito especial e muito inteligente. Também conosco as mensagens de paz, sempre na abertura e no encerramento deste programa. E hoje na abertura nós temos o seguinte: não acabe com a bondade que está em você. A paz, a disposição para o bem, o desejo de aprender e crescer e a ânsia de ser feliz que estão em seu íntimo, no seu coração, são sementes que dão bons frutos. Seja alegre, defenda os bons sentimentos. Vencedores são os que dão valor ao que trazem em si de bom e positivo. Toda vez que você em você o que é bom entra ou sai, você se engrandece e amadurece. Dá para nós, o Lorival Lopes, dessa vez o teu texto aqui ficou meio quebrado, como diz meu amigo Luiz Carlos Cabral, mas tudo bem. Valorize seu lado bom. É por ter boa seiva que a árvore frondosa produz bons frutos. E também conosco neste programa o apoio da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em Bagé, sempre com as celebrações aos finais de semana na Matriz do Crucificado, na Paróquia da Crucifixão, e também nas capelas de São Felipe, São Marcos e São Lucas. Mandar aqui um grande abraço à reverenda Ana Maria Isvel Lopes e ao reverendo Rodimar, que estiveram esta semana celebrando o aniversário da sua netinha Natália. Então, grande abraço a Rodimar e a Ana Maria, que eu tenho um carinho enorme, me conhecem desde bebê. Não que eles sejam tão velhos, é que eu que não sou tão novo, tá? Então, um grande abraço do fundo do coração a eles, que merecem toda a alegria. Eles eram testemunhas da alegria que meu avô tinha comigo. Eu tenho certeza que eu também, de certa forma, sou testemunha da alegria deles como avós com a Natália. Então, parabéns também ao Guilherme e a Débora, os pais, e desejar tudo de bom realmente, de todo o coração, para eles, celebrando o aniversário da garotinha, da netinha. Bom, previsão do tempo, vamos embora. Sol com algumas nuvens e temperatura em elevação a partir de amanhã. Esse pode ser o resumo da condição do tempo para os próximos dias em Bagé e região. As máximas, pelo menos até a sexta-feira, vão todos os dias passar dos 20 graus. Aliás, na sexta-feira pode chegar a 24. Nós vamos ter um Em Pauta aqui, ainda com tempo bom. No sábado pode mudar a condição. Pode.
Não é que vai. Pode mudar. Até porque previsão do tempo e sentença de juiz, tudo varia. As mínimas é que sobem. A partir de amanhã devemos ter a mínima na faixa dos 10 a 12 graus e isso deve se manter até sexta-feira. Na próxima live do Em Pauta, que será na sexta-feira às 8 da noite, traremos aqui com toda certeza estas informações a respeito da condição do tempo. Agora, se prepare. Nós vamos ter uma suba da temperatura, nós vamos ter a volta da chuva e depois a temperatura despenca. E aí vai despencar de novo por mais alguns dias. Tá? Vai ficar baixa por alguns dias. Vou trazer aqui uma informação. Eu não tive tempo de acompanhar todo o boletim, embora eu tenha acesso. Mas fique ligado, vou tentar trazer aqui nos próximos dias uma previsão estendida até o mês de setembro que aponta estiagem na nossa região. Vou repetir. Existe uma previsão do tempo, um alerta da Metsul Meteorologia, indicando entre os meses de julho a setembro estiagem na região da campanha, falta de chuva, ou, como eles mesmos colocaram, chuvas abaixo da média histórica. Então, vamos trazer aqui, claro que os outros veículos de comunicação de repente podem abordar isso, tá? Eu confio mais no Centro de Climatologia e Oceanografia dos Estados Unidos, que é o que eu disse. Ele previu que íamos ter aquela seca horrorosa que nós tivemos com o racionamento, e aconteceu, e previu que voltaríamos a ter chuva, o que acabou acontecendo. Há uma previsão deste centro que nós tenhamos uma estiagem entre setembro e novembro. Eu ainda não trouxe aqui, porque eu careço de traduzir isso. Confio no meu taco para traduzir. Mas é preciso ter cuidado aqui para não trazer um texto rebuscado, que nem eu disse aqui na mensagem de abertura. Texto meio rebuscado, a pessoa acaba não entendendo, nem o apresentador que lê o texto. Então eu estou trazendo aqui esta informação que há sim uma previsão de estiagem para a região de Bagé. Tudo depende de saber se isso irá se confirmar. Como eu acabei de dizer, a previsão do tempo muda a direção, velocidade dos ventos, altera tudo. Agora, que há uma tendência para, nos próximos meses, seria um El Niño fraco. Não, um Laninha fraco. Seria um Laninha fraco previsto aqui para a região de Bagé. De repente, alguém da Emater que está nos acompanhando, eu sei que o pessoal nos acompanha, de repente tem alguma informação complementar a respeito disso, mas já há duas tendências meteorológicas apontando estiagem para a região de Bagé. Então, vamos aguardar, vamos deixar o tempo passar mais um pouquinho, que aí a gente traz aqui essa previsão do impacto. Repito, esta previsão do Centro de Climatologia e Meteorologia dos Estados Unidos é a previsão que acerta na bucha para Bagé. Na bucha, sem medo de errar. Pelo menos das duas últimas vezes, acertou direto. Agora, vamos esperar para ver, porque eu ainda preciso fazer a tradução do Centro de Climatologia e Meteorologia norte-americano. Vamos à sessão abraço de hoje. Primeiro eu vou tomar uma aguinha, molhar minha garganta, porque eu também não sou de ferro. E tem abraço para mandar. Então, vamos começar. Um abraço para minha amiga Carmen Robaina Dias. Faz horas que não vejo a dona Carmen. Um abraço para o Alisson Antunes, para o doutor Ildefonso Flores. Doutor, ele me descobre que eu chamei ele de doutor, me puxa as orelhas. Um abraço para ele e para a Marisa, sua esposa. Um abraço para o Nilton Moreira Navarrina, para o João Batista Marins, lá em Arambaré, para o professor Ricardo Colgo, para a Carol Silveira, para a Anitta Del Peron. Abraço para Elizabeth Jardim, para o professor Mário Douglas Martino Monteiro e para o Sandro, filho do professor Mário Douglas. Abraço também para Irene Coleman, para o Luiz Eduardo dos Santos, para a Tânia Moura, para a Graziele Oliveira Dias, para a Noemi Ribeiro. Abraço para Maria do Carmo Lima, para o Narciso França Batista, para a Carmen Pinto Araújo, para a professora Fátima de Roy Esmel. Aliás, professores, fiquem ligados, viu? Sei que uma grande parcela de professores assiste esse programa, seja nos vídeos ao vivo, seja depois
no vídeo que é compartilhado nas nossas redes sociais, tem notícias importantes hoje para os professores. Os professores estão fora da reforma da Previdência. Vou dizer de novo, professores estão fora da reforma da Previdência. Claro que isso ainda depende um pouquinho da negociação política. Mas olha, 99% de certeza que estão fora. Vamos explicar daqui a pouco o porquê. Abraço também para Carmen Regina Fara, para o Luciano Camejo Brião, tá sempre ligadinho conosco. Grande abraço, Luciano. Abraço também para Mari Machado Crespo, para Márcia Correia, para Miriam Lemos, no Rio de Janeiro. Abraço para Ana Paula Garcia Rosa, para o Daniel Oliveira da Silva, para o José Ricardo Montezano Gonzalez, meu amigo amarelo, para Roselene Munhoz Miller, para a Maria Lima, para o Laureano Mendonça. Abraço também, deixa eu virar a página aqui, olha, eu tô dizendo, tem abraço para mandar hoje. Para Thelma Nascimento, para o Zulmar Gonçalves Peralta, para Rosane Amadeu Oliveira, para o Luiz Felipe Jardim, abraço para o José Luiz Custódio, para o João Peixoto, para Lenir de Campos, para Márcia e para o Ângelo Gonçalves, abraço para Carla Ramos, para o Ronaldo Figueiredo, para Maria Fátima Hortêncio, para Ana Maria Ismael Lopes, já mandei aqui, para o Eliezer Freitas Noble, também abraço para o João Batista Sanfelite, abraço para Ieda Ribeiro, para Lenir Milano Irala Rodrigues, para Heloísa James Nogueira, abraço para o Jesse Cardoso Costa, outro que está sempre ligadinho conosco, para Odete Saraiva, para o Mário Roberto Marnatti Torma, outro que está sempre ligado no Em Pauta, mandou até mensagem para mim semana passada, eu que não vi. Abraço para o Luiz Galina, para Antônia Pérez, para o Roberto Antônio, aliás, essa turma aqui, dos últimos abraços, a turma que participou pela primeira vez aqui, curtiu o nosso vídeo, a gente, ó, aquele abraço para vocês. Abraço também para Ângela Maria Vieira Martins, outra que está sempre ligada com a gente, para Maria Martins Miranda, para Cleusa Colares, para o Hamilton Camargo, grande abraço para o Hamilton, para o Paulo Milano, está sempre ligado com a gente, para Ivonete Vasconcelos da Silva, para Hélida Barreto Solari, abraço para o meu amigo, meu colega de profissão, Patrick Corrêa, jornalista, para o Guilherme de Oliveira Ferreira, para o Antônio Carlos Souza Filho, grande Antônios, meu amigo roqueiro, metaleiro e dos bons, diga-se de passagem. Abraço para Zaira Maria Esteves, para o Breno Miller, que acho que não é meu parente, acho. De repente tu é, Breno, e eu não sei. Então, de repente, manda um grau de parentesco para cá. Tomara que tu seja da parte rica da família, porque dos pobres, dos Miller, ai meu Deus do céu, é enorme. Bom, abraço para o professor Jair Antônio Seuane, para Ieda Lisboa, para Rosa Maria de Jesus, também para Solange Pimentel de Oliveira e para todos aqueles que estão ligadinhos no Em Pauta. Seja esta noite, seja você que está assistindo o vídeo a posteriori, a gente manda abraço, a gente aqui interage, bate papo, conversa, enfim. Curta a nossa página, compartilhe os nossos vídeos nos grupos, convide amigos para curtir os nossos vídeos, enfim. Faça o Em Pauta prosperar. Chegamos a 2.500 curtidas na página. Muito obrigado a todos vocês. Se toda essa gente está curtindo o Em Pauta, é porque se deve a vocês, não ao meu trabalho. Se deve a vocês que falam bem do programa. Esses dias peguei alguém na... Olha, essa foi sensacional. Peguei o pessoal na parada de ônibus comentando sobre o Em Pauta. E aí eu olhava pro lado, dão de cara com essa simpatia gorda aqui, né? Aí tomaram um susto, me cumprimentaram, disseram que não perdem o programa, coisa e tal e coisa, enfim. Isso é legal, isso é muito legal. Eu digo, muito obrigado a todos vocês que ajudam a gente a fazer esse programa. A proposta é diferente e tem dado certo. Prova disso são as 2.500 curtidas na nossa página, já tem 2.540 pessoas seguindo o Em Pauta. Então, se vocês... Imagina, 2.540 seguindo, 2.500 curtindo. Então, só tenho a agradecer a todos vocês. Às vezes eu não tenho tempo sequer para colocar as notícias do dia, mas hoje, depois de terminar o programa também, vou colocar aqui as notícias que a gente traz no programa, ao vivo, no vídeo, colocar depois na fanpage para o pessoal acompanhar, compartilhar e tudo mais. Fala aí, produção! Hoje é o desaniversário da produção. A produção já está de aniversário amanhã. Vai ter festa aqui, cara. Ueba! Boa noite. Fala aí, produção. A voz. Não tinha a voz do Lombardi lá no Silvio Santos? Sombra. É. O ratinho. O Sombra no Ratinho. Eu prefiro o Lombardi. Oi, Silvio! Fala aí, Lombarda. Então, eu não tenho
a voz, assim, maravilhosa do Lombardi, mas a gente quebra o galho. Mensagens dos nossos amigos. Dizendo Temos... o quê? Me xingando? Não! Nós temos mensagem de Arambaré. Já sei. João Batista. Exatamente. E a dona Georgia. Aliás, João Batista é filho da dona Georgia, diga de passagem. Agradecendo o abraço, que o abraço é um show, e nos convidando para voltar em Arambaré. E aí Josiane, vou mandar uma mensagem para ele, que eu vi a postagem dele de Dia dos Namorados, e se desse, nós iríamos a Arambaré, só para saborear um jantar lá no... João Batista, eu não vi. Eu não vi. Ah, mas eu vi. Só imagina o que me espera depois que eu sair aqui do programa. Grande abraço, meus amigos, João Batista e a dona Jorge, que é a mãe do João Batista, que tem uma mão para cozinhar, que eu vou ter que dizer. E o João Batista, naquela simpatia dele, nos atendendo, parou para conversar, sentou conosco. Enfim, coisa boa tu ser bem atendido num lugar que tu nunca tinha entrado na tua vida e ser tão bem recepcionado e criar vínculo de amizade. Tanto que, aqui é um detalhe, nós saímos de Arambaré e retornamos 1 ou 2 dias depois, né? Exato. Retornamos lá para, não apenas para comer o camarão, que lá do restaurante Marins é fantástico, estou fazendo merchan aqui do João Batista, mas é verdade. O camarão de lá milanês é fantástico. Como chegamos lá e ficamos até as 13h30 da tarde batendo papo. Enchi o saco do João Batista, da dona Georgia lá, porque o restaurante é todo decorado com temas antigos. E o João Batista caprichou, botava uns clipes de música do meu tempo, do tempo da Josiane. Pá, olha, vou até dizer, me senti como um rei, tá? Me senti realmente como se fosse um rei. Então, muito obrigado a todo esse carinho de vocês aí, João Batista, dona Georgia. Vocês moram no nosso coração aqui, tá? A gente viajou 200 quilômetros e não nos arrependemos e pode ter certeza que assim que a gente tiver condições, estaremos em Arambaré. Se não, para visitá-los, para fazer um ótimo almoço, tomar um rico do café. Deu aí, produção? Deu? Então, beleza. Vamos seguir o baile aqui. Porque agora nós vamos falar da curiosidade do dia. O Vaticano sediou um evento sobre ateísmo, sobre gente que não acredita em Deus. O evento foi realizado no Vaticano. Essa história aqui está sensacional. Entre os dias 28 e 30 de maio, o Vaticano, centro espiritual e político da Igreja Católica, sediou um evento inusitado. A Conferência Mundial sobre Ateísmo. O programa é financiado pela Fundação John Templeton e é organizado por 4 instituições acadêmicas, todas do Reino Unido. Na coordenação está a Universidade de Kent. Colaboram as universidades de Coventry, Queen's e de St. Mary. O evento não se realizaria no Vaticano se não fosse por uma efeméride. Trata-se do 50º aniversário de uma conferência semelhante realizada no Vaticano, afirmou a BBC News Brasil o antropólogo Jonathan Lehman, que é diretor do Instituto de Cognição e Cultura, além de professor da Universidade Queen's Belfast, um dos participantes do evento. Ele conta que um dos pesquisadores entrou em contato com o Vaticano e então houve a concordância da Santa Sé em revisitar os temas da incredulidade. Incrível. O evento teve painéis que debateram o que leva as pessoas a crerem, o que leva as pessoas a não crerem em Deus. Participaram da conferência pesquisadores acadêmicos interessados no tema, como sociólogos, antropólogos, teólogos e filósofos. Olha que coisa interessante isso, tio. Não, e é óbvio que os ateus participaram em massa lá, né? Foram ao Vaticano, se dispuseram aí. Enfim. Aquela velha questão, né? Tolerância e convivência em harmonia. No momento que tu tem o respeito, tu consegue fazer com que todos convivam. Não interessa aí a tua crença. Bravos são aqueles que querem impor a tua vontade goela abaixo. Né? Aliás, é por isso que o mundo anda tão sujo que nem pau de galinheiro. Tá? Essa mania que as pessoas têm de querer impor a vontade. Eu sempre digo aqui,
cegueira proposital é sinônimo de burrice. Aliás, não só para mim, para toda pessoa que tem um pingo de inteligência da face da Terra. Agora, querem fazer? Façam. Agora vamos comer alfafa depois. Bom, ainda no mundo animal, como diria aquela música dos Mamonas Assassinas, cão que escala árvores chama a atenção em cidade de Goiás. Sim, temos um cão escalante de árvores. Um cão da raça Pinscher chamou a atenção dos donos por uma habilidade curiosa: escalar árvores. Apesar do porte pequeno, o negão, como é chamado pelos chacareiros Luiz José Batista e sua esposa Liamar Valentina, não tem medo de subir até o topo das árvores da chácara onde mora, em Bela Vista de Goiás. Com apenas 1 ano de idade, o cachorro gosta de aprontar, segundo o tutor, mas a escalada em árvores surpreendeu os chacareiros. A gente não sabia, tem poucos dias que estavam passando os macaquinhos aqui. De repente, o negão subiu na árvore para fazer companhia para os macacos, contou o Batista. Os donos registraram com a câmera do celular o momento em que negão escala a árvore, enquanto os outros cachorros da chácara ficam olhando, interessados em subir, mas sem o ânimo do negão para escalar a árvore. Coisa de outro mundo e coisas que só cachorros gordos conseguem fazer. Né? Ora, bolas, cachorro escalando a árvore, lá no topo da árvore. É que não tem como mostrar a imagem aqui, mas o cachorro subindo para lá fazer companhia dos macacos é espetacular. Estudo afirma que pessoas que têm cães se exercitam 4 vezes mais. Como é bom ter um cachorro. Eu que o digo. Tinha meu companheiro, Frederico Eusébio Miller, já falecido, aos 16 anos e uns quebrados. E o meu cachorro é espetacular. Meu cachorro até sorria. Aliás, tem pesquisa que indica que o cachorro realmente sorri. Né? Já apresentei isso aqui no Impau. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Liverpool, está em evidência o Liverpool, campeão da UEFA Champions League, na Inglaterra, mostrou que pessoas que têm cachorro tendem a se exercitar mais do que aquelas que não têm. A pesquisa, publicada no site da revista científica britânica Scientific Reports, foi realizada com 191 adultos donos de cães, 455 adultos que não tinham cães e 46 crianças de uma mesma comunidade no país. A pesquisa mostrou que donos de cachorros eram 4 vezes mais propensos a praticar atividades físicas. Gente, os cachorros não param. Segundo o estudo, os donos de cães tinham 14 vezes mais chance de saírem para fazer caminhadas do que aqueles que não tinham cachorros, passeando com seus cães diariamente por uma média de 13 minutos. Lembrando que a Organização Mundial de Saúde indica que qualquer pessoa, qualquer um, principalmente aquelas que integram algum grupo de risco, que é o caso dos diabéticos, no meu caso, e de hipertensos, caminhar meia hora todos os dias. E quem tem cachorro, pela obrigação de levar o cão para passear, caminha em média 13 minutos, ou seja, faltaria só 17 para completar a caminhada, totalizando 248 minutos semanais. A pesquisa revela também que as pessoas teriam 39% mais chance de caminhar por mais tempo semanalmente como uma maneira de lazer. O estudo mostra que donos de cachorros apresentavam uma tendência a realizar 2.000 passos a mais e que teriam mais motivação para fazer a caminhada em dias nublados em relação àqueles que não tinham cães. Ou seja, até nos dias nublados, o pessoal se inspira, pega o cachorrinho e sai. Sai para passear, sai para dar uma caminhada junto com o cachorro. O cachorro vai lá se desestressar e acaba, às vezes, te estressando. Mas na maioria das vezes, tu te desestressa junto com o cachorro. E mesmo em dia nublado, que dá aquela preguicite de tu sair de casa, com o cachorro, tu sai. Normalmente. Tá? Interessantíssimo isso aqui. E essa aqui realmente é interessante. Bom, 20 horas e 28 minutos. Vou tomar mais um gole d'água. E aí vamos com as principais notícias do dia.
E aqui é um momento reflexão total. Prestem atenção nessa notícia do dia. A venda de veículos 0 km no Brasil subiu 21,6% em maio. Eu cheguei a anunciar isso ontem para entrar com mais detalhes hoje. Se tu for levar em consideração o maio de 2018. Em maio de 2018, vendeu X. Agora vendeu X mais 20%. 21,6%, para ser mais preciso. Indicou pesquisa da Federação Nacional das Empresas de Veículos, a FenaBrave. Segundo o levantamento, 245 mil unidades foram emplacadas neste período. O levantamento contempla automóveis de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus. Na comparação com abril, o crescimento foi de 5,8%. Segundo o levantamento, o carro de passeio mais vendido no país hoje é o Onix. O Onix é o carro mais vendido no Brasil. Mais de 22 mil unidades foram emplacadas em maio deste veículo da montadora General Motors. Então, apenas uma curiosidade, né? Não tem como não comentar esse fato. Se a economia está em crise, se ninguém tem dinheiro para nada, se tu vai chegar em qualquer pessoa, tá bravo, não tem dinheiro para comprar. Como é que se vende tanto carro nesse Brasil? O que leva as pessoas a comprarem carro? E não é um Kinder Ovo que eu tenho. É um carro zero. O que leva as pessoas a comprarem um carro 0 km? Será que não pagam a prestação depois? Não sei. Eu sei que é um dado que leva a uma série de perguntas ao entorno. Tu vai perguntar para qualquer pessoa e vai dizer, não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. E aí parece um carro novo. Não. O Brasil é um país meio maluco. Para não dizer que é maluco por inteiro. Entre os quais essa condição aqui. E aqui eu vou fazer um comentário puxando a brasa para o nosso assado aqui, Bagé. Eu não consigo entender como é que tem tanta gente com um edital, nome no edital publicado no jornal, que está se vendo que é falta de prestação de pagamento de prestação de veículo, e que está desfilando sempre com um carrinho novo na 7, né? Fazendo aquele bobódromo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Gastando gasolina que está R$5 e lá vai pedrado o litro. Tem umas coisas que realmente eu não consigo entender. Não consigo entender. Mas, quem sou eu para entender alguma coisa? Popular garota do tempo da Globo, a jornalista Maria Júlia Coutinho, a Maju, vai ter uma nova função por algum tempo. A Maju vai substituir a Poliana Brita na apresentação do programa Fantástico. Recentemente, ela assumiu a bancada do Jornal Nacional e agora, nas férias da Poliana Brita, vai dividir a bancada com o Tadeu Schmidt, que é o irmão do Oscar Schmidt, aquele do basquete. Não sei se vocês não sabiam. O Tadeu Schmidt da Globo é irmão do Oscar, mão santa do basquete. E é tio do Alisson, do Bruno Schmidt, que é medalhista de ouro no vôlei de praia, na última Olimpíada. É uma família cheia de esportistas. O único que saiu pro lado do jornalismo foi o Tadeu. Tá? Então, a Maju Coutinho, que começou como garota do tempo, aliás, continua, garota do tempo, no Jornal Nacional, agora vai ter uma nova função por cerca de um mês, que é substituir a Poliana Brita no Fantástico. É apenas pra gente trazer aqui essa novidade do mundo da celebridade, que o pessoal gosta, né? A dupla que eu encontrei na parada de ônibus falando em pauta me perguntou a respeito se era verdade que o Maurício Kubrusli está indo embora da Globo. É sim, é verdade. Aliás, surgiram algumas informações até em nível nacional que ele teria um problema de saúde, que por isso estaria se afastando, porque foi desejo dele, Maurício Kubrusli, sair. Agora, isso aí não está confirmado, né? Agora, que vários sites publicaram, várias pessoas entendidas no meio publicaram isso, realmente é fato. Tanto que ele está
sumido já há algum tempinho das telas. Então, apenas por curiosidade, de vez em quando abordar alguma coisa aqui, mas claro, que tenha cabeça, tronco e membros, né? Que não seja fake news. O que a gente está trazendo aqui é, primeiro, que o Maurício Kubrusli saiu da Globo, vai sair. Segundo, que a Maju vai assumir a apresentação do Fantástico durante as férias da titular da apresentação, que é a jornalista Poliana Abrita. Outra notícia interessante aqui, ó. Os brasileiros tiveram que trabalhar até o último domingo, dia 2, só para pagar imposto. Só para pagar imposto. Tanto para os governos federal, estadual e municipal. Conforme aponta o levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Foram 153 dias de trabalho para pagar toda a carga tributária a qual somos submetidos. Isso sem falar no imposto de renda. Se em 2003 o brasileiro destinou cerca de 36% para pagar tributos, hoje ultrapassa os 40%, disse a advogada tributarista e vice-presidente do Instituto, Letícia do Amaral. De acordo com o estudo, ainda está embutido na conta o custo da corrupção. Essa aqui, gente do céu, dos 153 dias de rendimentos que vão para os cofres públicos, 29 servem para bancar perdas por desvio e mau uso de verbas. Além de tudo, além da gente já pagar o que... Enfim, tá? Pagar o que não deveria pagar, porque o governo administra mal, o governo é péssimo gestor. Eu que o digo com as minhas insulinas, né? Volta e meia tem que brigar na justiça para praticamente mandar prender as autoridades da área de saúde do Estado para fazer com que a insulina chegue até mim. Que é exatamente isso que faz. O juiz olha para o Emanuel não consegue, então vamos fazer o seguinte, vamos bloquear o dinheiro. Se não vier o dinheiro, o titular vai preso. É isso que se faz. Praticamente chegou o extremo de prender uma autoridade da área da saúde para poder garantir o tratamento. Tratamento contínuo. Não tem mais essa. E aí tu tem que passar 29 dias pagando tributo para sustentar essa gente. E também não interessa qual é o partido, né? Cá para nós, né? Não interessa qual é o partido. Quer dizer. Bom, vamos lá, a notícia que eu anunciei aqui. Atenção, professorada. Professores que sempre estão acompanhando aqui o nosso programa, mandam mensagem. Às vezes alguns vêm, alguns fingem que não vêm, para não aparecer. Tem isso também, né? Acho que eu não percebo. Tá? E tem outros que curtem, mandam pergunta, mandam mensagem, enfim. A categoria deve ficar fora da proposta de reforma da Previdência. Por quê? De passagem por Porto Alegre, o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, deputado Marcelo Ramos, que é do PL do Amazonas, admitiu que os professores devem escapar da idade mínima para se aposentar. Por quê? A questão é matemática. O PL e o MDB, o antigo PMDB, apoiam essa demanda dos professores. Os dois partidos juntos somam 61 votos. A exclusão dos professores da reforma seria garantida pelas duas bancadas. E sem esses 61 votos, o governo não aprova a reforma. Por incrível que possa parecer, neste mundo político, onde cada um cuida do seu e o resto se exploda, neste caso, há coesão entre as bancadas. Ou seja, uma decisão das bancadas, todos do MDB e todos do PL, já disseram, ó, professorado está fora, magistério está fora, e a não ser que o Bolsonaro entre em campo, que eu acho muito difícil, vai ser difícil. Embora seja, por enquanto, uma ideia, que ainda precisa ser amadurecida na comissão, a sugestão do presidente, do deputado Marcelo Ramos, é manter os professores como estão ou reduzir em 5 anos a idade mínima para a aposentadoria, dada a natureza da atividade. Então, você que é professor, você que é professora, que nos acompanha aqui, essa é também uma das notícias principais do dia, a possibilidade dos professores ficarem fora
da reforma da Previdência. O que vai acontecer? Bom, aí só Deus sabe. Mas já existe esta corrente, tendo em vista dois partidos, PL e MDB, que fecharam a questão e já disseram que isso eles não vão aprovar. Tá? Em compensação, ainda falando em educação, também tem uma má notícia hoje, tá? Professores e funcionários de escolas estaduais com contratos temporários que foram afastados de suas funções por problemas de saúde estão sendo demitidos aqui no Rio Grande do Sul. Demitidos. A medida, que afeta profissionais com atestado médico superior a 15 dias, tem causado surpresa e discussão entre a categoria. Há cerca de 2 semanas, a Secretaria Estadual de Educação emitiu a orientação de dispensa dos profissionais às coordenadorias regionais de educação e também aos diretores das escolas estaduais gaúchas, com base em um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, que segue os termos de uma legislação de 1981. Pela norma, uma pessoa que tem contrato temporário e entra em atestado por até 15 dias continua sendo remunerado pelo Estado. Após o 16º dia de laudo, o profissional passa a ter direito ao auxílio-doença do Instituto Nacional de Seguro Social. E com isso, assim como os cargos em comissão, aqui a gente está falando especificamente dos professores, mas os CCs, seja na esfera estadual, federal ou municipal, passam sob esse mesmo risco. Até o 15º dia, o empregador os mantém. Do 16º dia em diante, passam por um INSS e aí, ó, pontapé e até segunda. Tá? Em resumo, é isso. Que, aliás, já houve casos aqui em Bagé disso. Já houve casos. E agora o Estado também está tomando a mesma atitude com a mesma base. Ou seja, o CC e o contrato temporário seriam de livre exoneração. A justificativa jurídica é essa. Os contratos são de livre nomeação e exoneração. Recebe autorização para contratar emergencialmente, o contrato temporário. Tudo bem, tu pode contratar até 50 professores, vamos supor. Tá? Só que é de livre nomeação. Tu vai lá, o cara trabalhou um mês, aí adoeceu, vai ficar mais de 15 dias. Pode. Vai lá e arruma outra. Em resumo, é isso. Está causando polêmica e com certeza nos próximos dias isso também será levado a um debate. Bom, temos mais 2 notícias aqui de caráter nacional de hoje. A primeira, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que não é meu parente, disse hoje que deve suspender a realização de concursos públicos. Detalhe, não só em nível federal. Os concursos públicos, para desinchar a máquina pública, segundo a explicação do ministro, devem ser cancelados em nível federal, estadual e municipal, onde houver o inchaço da máquina pública. O que é o conceito de inchaço da máquina pública depende de cada um. Tá? Mas a questão de estados e municípios leva em conta isso. Por exemplo, no Rio Grande do Sul dificilmente vai haver concurso público nos próximos anos. Para o estado dificilmente vai acontecer. Guedes declarou que houve um excesso de contratações nos governos anteriores, acompanhado de uma forte alta dos salários. Segundo ele, isso prejudicou a situação financeira das prefeituras, estados e União. Então você que é concurseiro, fica com as barbas de molho. Alguma coisa vai acontecer. E em nível federal, pode ter certeza que vai ser cancelado. Agora, não confunda os concursos em nível federal do executivo com os do judiciário. Vou citar aqui um exemplo. Esta semana saiu o edital para concurso do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Isso é um órgão ligado ao poder judiciário. Não tem nada a ver. Câmaras de vereadores, aquelas que têm condições, vão seguir realizando concursos públicos, mesmo sendo em nível municipal. Por quê? Porque não são ligados ao poder executivo. O que o ministro falou aqui são os órgãos ligados ao poder executivo.
E aí sim, aí vai cancelar praticamente tudo. Agora eu fico questionando o seguinte, tá? Aqui em Bagé, por exemplo, houve o anúncio da realização, da possibilidade de realização de um concurso público. Obviamente que um concurso da prefeitura é um concurso ligado ao executivo, ponto. E aí, o que acontece agora? Sai, não sai, meio sai, fica para depois, deixa para depois, pode sair devido à necessidade, não há o inchaço da máquina pública aqui e por isso dá para realizar. O que é o conceito de inchaço da máquina pública? Honestamente, agora fica tudo em suspense. Alguém vai ter que chegar público para dizer, ó, vai acontecer isso, isso e isso. Agora, é uma notícia do dia e interfere na vida direta de quem estuda para concurso público. O que vai acontecer? Bom, vamos aguardar, porque com certeza isso vai ter desdobramento. Eu não tenho dúvida nenhuma. Isso aqui vai ter desdobramento. Principalmente, de novo, vou repetir, concursos que afetam os poderes executivos. Isso pode incluir... E por que isso pode influenciar nos municípios, por exemplo? Liberação de recursos. Me parece que isso foi bem... Eu não peguei toda a notícia, fiz um resumo aqui. Mas isso me pareceu bem claro o que falou o glorioso Paulo Guedes lá. Me pareceu bem claro. Ou seja, vai privilegiar quem apertar o cinto e não vai privilegiar quem afrouxar o cinto. Se isso pode mudar? Pode, claro. Em política, diria meu amigo Edgar Musa, a política é dinâmica. Tá? A última notícia de caráter geral, antes da gente entrar nas notícias regionais e municipais, é a proposta de alteração do Código de Trânsito Brasileiro. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro apresentou na Câmara Federal, inclusive lá com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ao seu lado, a proposta de mudança no Código de Trânsito Brasileiro. Inicialmente se falou muito em 2 pontos. O aumento da validade do tempo da carteira de habilitação para motoristas entre 18 e 50 anos. Fique atento nesta faixa, 18 a 50 anos. O prazo de validade seria aumentado de 5 para 10 anos. Mas só para motoristas entre 18 e 50. Tá? Até aí muita gente gostou. Entretanto, há uma crítica muito forte, inclusive de parlamentares ligados ao governo, da outra proposta que era ventilada e que está neste plano de alteração do CTB, que é a punição, a perda da carteira de habilitação só para quem atingir 40 pontos. Os infratores que atingirem 40 pontos perdem a carteira. Hoje é 20 pontos. Só que, e é aí que vem o X da questão, só que, tem um detalhe. Hoje se conheceu, obviamente, a íntegra dessa proposta. Ela foi assinada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Claro, apresentada pelo Bolsonaro, que era o chefe do executivo. Entretanto, está tomando uma enxurrada de críticas, a não ser dos maus motoristas. Eu vou dizer por quê. Afrouxa a obrigatoriedade da cadeirinha no banco de trás, que seria, em vez de multa, apenas uma advertência, e também a obrigatoriedade, termina com a obrigatoriedade dos faróis ligados em rodovias. E aí vem a minha crítica. As legislações de trânsito do mundo inteiro, colocam essas normas. A questão da segurança com as crianças, que junto com os idosos são prioridade no trânsito, e a questão dos faróis, no sentido de redução de acidentes, que é cientificamente comprovado. Aí o Brasil quer fazer diferente. É que nem a urna, o sistema de eleição aqui. Para tu eleger um vereador tem que fazer um cálculo mirabolante. Por que só o Brasil está certo, ou estaria certo, se alterar o CTB, e o resto do mundo está errado?
Por quê? Estados Unidos, França, Alemanha, Argentina, Japão, Inglaterra. Em todos estes países que eu acabo de citar, é obrigatório o uso da cadeirinha para criança. No mínimo até 10 anos. No mínimo. No Japão é até 12. E os faróis acesos em rodovias. Por que no Brasil? Por que o Brasil vai ser o diferente? O que o motorista brasileiro tem de melhor do que o motorista da Alemanha? Que o motorista da França, o motorista da Itália, o motorista da Espanha, que o motorista dos Estados Unidos. O que há de melhor no motorista? Pelo contrário, o motorista brasileiro é muito barbeiro, muito relaxado, e cá para nós tinha que ser talvez mais punido. E aí vai o governo federal e afrouxa tudo. Afrouxa e acha que está certo. Não dá, gente. Me desculpa. Não dá. Esses dias eu bati uma foto, coloquei na fanpage do Em Pauta, do dia da serração. Tá? Uma serração que lá no trevo do 21, tu não conseguia enxergar 100 metros adiante. E o que tinha? Um festival de motoristas irresponsáveis, totalmente irresponsáveis, com os faróis apagados. Uma pomba, se era um país sério, guincha! Tem uma blitz, coloca uma blitz. Aliás, parabéns à Brigada Militar. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu tenho visto seguidamente, ali na volta do 21, blitz. Que bom que o pessoal realiza esse tipo de trabalho para pegar a mão os motoristas. Que bom! Tomara que faça um dia de serração. Olha, que vão recolher de carro e de gente que não merecia estar no trânsito. É uma maravilha. Tem muita gente que não merecia ter a carteira de habilitação. E agora o governo vai lá e me afrouxa os troços. Ainda mais quando se trata de segurança de criança. Se a Brigada Militar não fica agora no horário do meio-dia, volta e meia a Brigada Militar, pelo menos agora está fazendo a ronda, cuidando dos horários de entrada e de saída. Porque senão os caras tocam o carro por cima. Benemerência, não. Isso interessa a alguém. Deve ter alguém envolvido até o último fio do topete, atucanado e atupetado em infração de trânsito para poder afrouxar um troço assim. Não vou acreditar. Realmente não vou acreditar. Tudo aquilo que bota em risco a segurança da população vai ter o meu voto contra. Ponto. Gostem ou não gostem. Vocês têm todo o direito de não gostar. Mas eu tenho o direito de detestar o que está sendo feito. Tá? Estamos entendidos aí. Todo mundo combinado. Vamos agora às notícias de Bagé e região. Aliás, vou começar com uma notícia que ontem chamou atenção. Notícia do final da noite. Menos de um mês depois da missão do governo brasileiro que teve a China no roteiro, o Ministério da Agricultura anunciou a suspensão temporária dos embarques de carne bovina para a China. O documento emitido pela pasta cita o caso de um mal da vaca louca registrado no Mato Grosso e tornado público na semana passada. Também o protocolo sanitário assinado com os chineses como justificativas para o embarque, que vem como um verdadeiro balde d'água fria no momento em que o Brasil aguarda a liberação de novas plantas para embarque de proteína animal à China. É um baque na economia isso aqui, gente. Isso aqui é muito mais sério e afeta diretamente a nossa região. Existem 2 plantas frigoríficas no Rio Grande do Sul habilitadas a exportar para a China. Marfrig em Alegrete e Marfrig em Bagé. Marfrig em Bagé é habilitado para exportar carne para a China. O que vai acontecer? A empresa ainda não se manifestou oficialmente, pelo menos até o final da tarde, não se manifestou oficialmente sobre o embargo. Agora, que isso afeta a produção, afeta. Pode resultar em demissão? Pode. Pode, claro que pode. Então, é uma situação complicada. A China vive um surto de peste suína africana e vem reforçando as compras em outros países para suprir a demanda local. Estão com problemas lá na carne. E por meio da assessoria de imprensa, o Ministério da Agricultura informou que a suspensão é protocolar, uma medida automática prevista
e documento assinado com a China em 2015. Por isso, a expectativa é de que os embarques sejam retomados tão logo as autoridades chinesas avaliem a documentação que já foi remetida pelo Ministério da Agricultura. O status do Brasil em relação à doença continua inalterado. Isso em relação à vaca louca. Tá? Foi um caso isolado e parece que a vaca tinha 17 anos. Né? Então é isso que as autoridades brasileiras estão tentando convencer as autoridades sanitárias chinesas para que retomem, que derrubem o embargo e possam retomar o mais rápido possível essa importação da carne brasileira ou, no caso do Brasil, a exportação retorne para a China. Agora, no momento, está suspensa. E isso afeta, lamentavelmente aqui, a nossa região. Afeta porque uma das plantas destinadas a exportar carne para a China é o marfrig em Bagé. A outra é o marfrig em Alegrete. Que, aliás, muita gente de Bagé foi trabalhar lá. Muita gente de Bagé hoje atua na planta do marfrig em Alegrete. Então, vamos esperar para ver. Esperamos que a situação se resolva o mais rápido possível, mas é um problema sanitário complicadíssimo e que afeta diretamente aqui a nossa região. 8h55, mais 15 minutos só de programa, hein? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Bagé, o CONDICA, publicou um edital hoje no jornal Folha do Sul, trazendo a relação dos candidatos ao cargo de conselheiro tutelar em Bagé. A eleição está marcada para o dia 6 de outubro. Aliás, pela primeira vez, a eleição em Bagé para conselheiro tutelar terá urna eletrônica. Então, a primeira vez que vai se votar com urna eletrônica para o conselho tutelar em Bagé. Em breve, creio que o CONDICA irá divulgar os locais de votação, que geralmente são aglutinados nas maiores sessões, enfim, até para facilitar. E é claro que isso vai facilitar também a divulgação dos resultados. Espera-se que no final do processo da votação se consiga já ter a relação dos eleitos. Serão 5 conselheiros eleitos e 5 conselheiros suplentes. O edital, que consta da edição do jornal Folha do Sul de hoje, apresenta os seguintes candidatos com as inscrições homologadas. Aqui a gente vai passar essa relação rapidamente. Cláudia Oliveira Rodrigues, Vera Lúcia da Silva Brião, Felipe Cunha Dourado, Maria Cristina Mendes Tarouco Nunes, Cleide Maria Rolim da Silva, Vera Regina Fagundes da Cunha, Claudete Carrion Brasil Machado, Suzete Vieira Lara, Adevanir Lindomar Santana Pereira, Rodrigo Fialho de Oliveira, Cláudia Viviane da Rosa Gonçalves, Luiz Augusto Rodrigues Moreira, Cláudia Fabrício Romariz, Leonardo de Oliveira Pereira e Davi Medeiros dos Santos. Estes são os 15 nomes homologados para a eleição do Conselho Tutelar, conforme o edital publicado hoje no jornal Folha do Sul. Vale destacar que boa parte dos candidatos que haviam ingressado com recurso, por terem tido as inscrições não homologadas ou indeferidas pela Comissão Eleitoral do CONDICA, tiveram os recursos aceitos, até com base na Resolução 001/2019 do Governo Federal. O que tem esta resolução? Ela autoriza a reeleição indeterminada dos conselheiros tutelares. A legislação anterior estabelecia que era limitado a uma reeleição. Em resumo, essa regra praticamente transforma uma eleição para conselheiro tutelar numa eleição para vereador. Em resumo é isso. Pode candidatar quantas vezes tu quiser. Tá? O governo federal afrouxou essa regra. O edital anterior do CONDICA era baseado na regra anterior. Por isso, algumas inscrições não foram homologadas e agora, com base nesta resolução, é óbvio que os candidatos que sentiram-se prejudicados, principalmente aqueles que já são conselheiros e queriam tentar a reeleição, ingressaram com recurso e, obviamente, ganharam baseado nesta resolução que já está em vigor. Até pelo tal do princípio da anterioridade, né, que existe no direito, que tu não pode alterar uma regra visando prejudicar
a qualquer pessoa, prejudicar ao réu. Tá? Se não é o dano de anterioridade, é algo parecido com isso aí. Tá? Então, tu não pode mudar a regra e prejudicar alguém. E é o que, aliás, se levasse isso muito a sério, a reforma da Previdência sairia um pouquinho diferente. Fechado parênteses. Então, a eleição para o Conselho Tutelar será realizada dia 6 de outubro em Bagé. Aliás, eu estava vendo agora no site do jornal Tribuna do Pampa, de Candiota, lá do meu amigo João André, e em Candiota são 28 candidatos. Aqui são 15. Bagé são 15. Em Candiota são 28 candidaturas homologadas ao Conselho Tutelar para concorrer ao cargo de conselheiro tutelar em Candiota. Tá? Seguindo aqui. E esse é um caso muito curioso. Pela segunda vez em 3 semanas, Bagé registrou uma situação de derramamento de óleo em via pública. Há poucos dias, foi ali na Marechal Floriano, perto do Colégio Auxiliador, onde inclusive alguns motociclistas desabaram, né? Caíram. E hoje aconteceu um fato lamentável. O óleo caiu em via pública, causou transtornos especialmente para ciclistas e motociclistas. Não se sabe ainda o motivo do problema, mas a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Bagé utilizou inclusive as redes sociais para informar aos motoristas e motociclistas, e é óbvio, aos ciclistas também, que os agentes de trânsito estavam realizando uma manutenção na rua Bento Gonçalves, entre a Avenida 7 de Setembro e a General Osório, ou seja, no coração da cidade, para evitar acidentes. Só que, infelizmente, pelo que a gente soube, eu cito aqui a fonte, estava no perfil do Folha do Sul no Facebook, um motociclista, acabou escorregando no óleo, caiu e veio a desmaiar. Não se sabe ainda informações a respeito da condição de saúde desse motociclista, mas o fato aconteceu hoje à tarde. O motociclista escorregou no óleo, caiu e veio a desmaiar. O SAMU foi acionado e socorreu este motociclista. Então é um fato lamentável, porque é a segunda vez em 3 semanas que o derramamento de óleo não se sabe ainda a origem. Né? Isso é uma coisa que tem que ser investigada. Tá? Agora, que Bagé, o centro de Bagé, principalmente as ruas com paralelepípedos e pedras irregulares, dão cada solavanco no carro, isso é fato, gente. Não tem como esconder. Não tem como dizer, tá tudo bem, tá tudo... Não, não tá tudo bem. Não tá tudo maravilhoso. Pelo contrário, tá um horror. Tá um horror. Quem tem carro rebaixado é pior. Claro que também aí cabe a responsabilidade do condutor. Quer rebaixar o teu carro, baixa. Tudo bem, não tem problema nenhum. Só que depois tu paga o preço. Né? O que acontece? Tu bate no buraco. E o cárter, que tem o protetor voa. E aí o óleo sai. Olha, me parece que é óbvio isso. E há umas zonas aqui do centro de Bagé, eu cito ali, Rua Ismael Soares, a Rua Melanie Granet, a Rua Bento Gonçalves, quem sobe em direção ao Osório. Ali tem uma buraqueira que Deus nos livre, né? Tem uma buraqueira também na Emílio Guilarim que, olha, eu vou te dizer. Vou te dizer. Que buraqueira dos infernos. Tá? Eu acho que alguém vai ter que chegar uma hora, passar por aí e dizer só um pouquinho, tem algo errado. Não estou aqui justificando A, B ou C, ou criticando A, B ou C. Estou levando os fatos. Os fatos é que a buraqueira está insuportável. Olha, já passou do limite de qualquer cidadão com paciência. Passou do limite. Tá muito ruim essa condição. Espero que melhore. Minha torcida não vamos ficar aqui metralhando todo mundo, mas eu espero que melhore. Porque tá ruim. Para quem dirige, olha... O resultado hoje, infelizmente, deu no que deu.
Alguma coisa faz ter esse derramamento de óleo, gente. Que, aliás, né, o carro soltando óleo é típico para guincho. O carro que não apresenta boas condições de segurança para o motorista e para os demais, sejam pedestres, sejam ciclistas, sejam motociclistas, este carro está sob risco de ser guinchado. Isso o Código de Trânsito brasileiro estabelece. E isso não está lá nessa mudança que o governo federal quer fazer. Isso vai continuar. Carro em más condições. Se tu para o carro por falta de gasolina no meio da rua, tu pode ter o carro guinchado. Aliás, pode, não deve ter o carro guinchado e ainda tem os pontos na tua carteira. E é óbvio que alguma coisa está acontecendo, porque nas últimas semanas, 2 casos de derramamento de óleo que os motociclistas, coitados, né, viram passageiro da moto. Mas, por outro lado, aqui também cabe o elogio à Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, que fez o apelo nas redes sociais, fez o aviso e mandou os agentes de trânsito para lá para, no mínimo, dar uma manutenção e tentar tirar a maior quantidade possível de óleo. Aliás, as fotos que tem hoje do perfil da Secretaria me lembraram muito daqueles fiscais de circuito de Fórmula 1, sabe? De corrida de Fórmula 1. Quando dá o derramamento de óleo, o pessoal joga uma espécie de um pozinho branco ali, para diminuir os efeitos, pega um esfregão e começa, né? E foi o que a gente pôde perceber dos agentes de trânsito ali na zona do Paralelepípedo, foi na Bento, entre a 7 e a Osório. Então o pessoal também, você já tem que fazer esse adendo aí de que agiu como tinha que agir. Agora, que é uma situação complicada, é uma situação complicada. 2 vezes em 3 semanas, gente, é demais. Falando em segurança, hoje a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Bagé realizou uma reunião com representantes das 2 empresas de transporte coletivo em Bagé, Estadibus e Anversa, com a participação do pessoal da Brigada Militar e da Polícia Civil. Por quê? Porque aumentou consideravelmente o número de assaltos a empresas do transporte coletivo, ou seja, durante a linha de ônibus, falando bem no popular, ou a pessoas que saem das paradas, estão nas paradas para pegar o ônibus, e os meliantes vão lá e realizam assaltos. Então, houve esta reunião reunindo as empresas, a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Bagé, autoridades ligadas à Polícia Civil e Brigada Militar. A Secretaria citou, inclusive, as autoridades que nos horários mais críticos, viaturas possam passar nas linhas e locais com maior número de ocorrências. Os órgãos de segurança devem realizar um patrulhamento mais intenso. Então esta é a notícia de hoje, até porque é uma situação realmente bastante complicada. Bastante complicada. O cara que já trabalha, está voltando para casa, ainda corre o risco de ser assaltado, ou então pior, os motoristas, os cobradores, que, enfim, vão se defender como? Tomara que se resolva essa situação e que se possa chegar a um contento, principalmente pegar essa gente, pegar esses ladrões aí. Deixa uma temporada esquecido lá no presídio e ver o que acontece. Tá? Após a arrecadação do dia D da campanha do agasalho, onde foram recolhidas mais de 12 mil peças, a organização está divulgando o cronograma de distribuição dos agasalhos. Atenção! De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Direitos do Idoso, a SMASE, o primeiro bairro a ser visitado será o Damé. Será na próxima quinta-feira, dia 6 de junho. Depois, pela ordem, serão visitados para a realização da distribuição dos agasalhos o I Ferronato, dia 7, Malafaia, no dia 10, São Bernardo, dia 11, Caique, aliás, Caique lá pega São Jorge e Higienópolis, né? Pega esses 2 bairros aí. Dia 12, Coab, no Primeira Zambuja também. Caique, no dia 12. Morgado Rosa, no dia 14. Prado Velho, dia 17. Passo das Pedras, dia 18. Castro Alves, dia 19. Bairro Ivone, no dia 24. Bairro Dois Irmãos, no dia 25. Centro Social Urbano, no dia 26. Aliás, Centro Social pega ali
Pedra Branca, Balança e uma parte da São Judas. Floresta, dia 27. A Vila Gaúcha, dia 28. E o Santa Cecília, no dia 29. Este, portanto, será o cronograma. Já adianto que daqui a pouquinho a gente vai colocar esta relação com as datas do mês de junho. Tem também do mês de julho, mas aí vai ficar... enfim, vai dificultar o entendimento por parte das pessoas. Então a gente vai divulgar, colocar na fanpage do Em Pauta a relação destes bairros, das entregas com as datas que serão realizadas ainda neste mês de junho da SMASE em relação à campanha do Agasalho 2019 aqui em Bagé. Pessoal, e com isso, estamos chegando ao final do Em Pauta. Hoje teve bastante assunto, hoje até que não houve assim tanta interação, mas a gente traz aqui porque a gente sabe que muita gente acompanha esta programação informativa aqui do seu Em Pauta. Então a gente traz aqui sempre alguma novidade. Hoje trouxemos muitas novidades e, é claro, boa parte deste material estará também aqui nesta fanpage do Em Pauta, que a gente vai distribuir ao longo das próximas horas, digamos assim. O Em Pauta, destacando sempre um oferecimento da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Bagé. Mais uma vez lembrando, o pessoal está realizando uma campanha beneficente. Puxa, o Soluço hoje resolveu me pegar, né? Soluço hoje resolveu me pegar. Dei umas 3 ou 4 soluçadas aqui no meio do programa. Mas tá. O que interessa é esta mensagem da Associação dos Aposentados. Você vai à associação, com o Monsenhor de Fossado de Hipólito 393, ali pertinho da Portes Box, uma quadra abaixo do Nicolini, e deixa. Se você é sócio, 1 kg de alimento não perecível, troca por um número para concorrer ao sorteio de um faqueiro. Se você não é sócio, você troca 2 kg de alimento por um número. Não vale sal. Eu não vou dizer, sal não é alimento, é tempero. E aí você concorre, quando o pessoal conseguir arrecadar, trocar, aliás, 1000 números, o pessoal vai fazer o sorteio deste faqueiro, um faqueiro importado, 65 peças, com uma maleta, faqueiro completinho, e até as conchas. Me lembrei da história das conchadas de galinha do guri, aqui do Rio Grande do Sul. E aí o pessoal vai fazer esse sorteio para levar depois os alimentos, serão encaminhados à Vila Vicentina e à Fundação Geriátrica José Elta Gomes. Vai ser meio a meio, tá? Ação beneficente da Associação dos Aposentados, lembrando que, como público-alvo são idosos, vão cuidar dos idosos que hoje estão nestas casas voltadas para idosos, tanto a Vila Vicentina quanto a Fundação José e Elta Gomes. Também conosco as mensagens de paz. E aqui no encerramento do programa, levante o ânimo! O bom ânimo, as esperanças, os pensamentos positivos são alimentos da alma. Fazem você mais firme, mais confiante, usando palavras mais seguras e abraços mais significativos. Agasalhe os bons pensamentos e o equilíbrio das ideias. Adquira mais certeza em suas atitudes, mais perfeição no que faz, mais poder sobre as circunstâncias. Se o mal já foi feito, ou o bem deixado sem fazer, jogue sobre eles a flecha do arrependimento, com um sincero desejo de, daqui para frente, ser melhor. É a força do ânimo que faz e torna a vida mais agradável. E também conosco o apoio, sempre necessário, útil e importante, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em Bagé, com as celebrações na Paróquia do Crucificado, Avenida Marechal Floriano, na Paróquia da Crucifixão, na Rua Barão do Itaqui, pertinho da rodoviária, nas capelas de São Lucas, no bairro Menino Deus, São Felipe, no bairro Dois Irmãos, e de São Marcos, ali próximo ao Jardim do Castelo. Ficamos por aqui, desejando a todos uma excelente noite de terça-feira. Lembrando que na próxima sexta estaremos de volta, firmes e fortes, como beliscão de ganso, como eu digo aqui, trazendo mais um Em Pauta, 8 horas da noite. E é claro que eu encerro o programa hoje de uma maneira muito especial,
mandando um beijo pra produção. A produção tá de aniversário amanhã, gente. Ana Josiane faz a produção deste programa, está completando 34 aninhos muito bem vividos, ao lado do marido, que por coincidência venha a ser eu, e de seus filhos, além de seus pais. E toda uma patota. Se eu for dizer aqui a patota da família da Josiane, Deus do céu. Aí o Em Pauta vai terminar perto da meia-noite. Então, só desejar a ela tudo de bom na sua vida, na sua família, junto a mim, é claro, que eu não sou de ferro. E dizer que na sexta-feira, nada de folga porque é de aniversário. Vai estar aqui comigo, mais uma vez, trazendo aí os registros, principalmente dos internautas que participam conosco, em mais esta programação informativa facebookiana. Né? Nesta nomenclatura toda especial que eu inventei e trago aqui para todos vocês. Algo a registrar, ou produção aniversariante? Gratidão por tudo, por todos, e que não são primaveras. São outonos. Tá, é verdade. Mais um pouquinho é no inverno. Embora esteja muito frio, ainda é outono. Então Aliás, eu comemoro só outono. Aliás, quem faz primaveras literalmente sou eu, que no dia do equinócio de primavera resolvi nascer, né? Aliás, a história do meu nascimento é fantástica, fantástica, fantástica. Hoje a celebração é da produção. Mas um dia eu ainda vou contar a minha história aqui. Literalmente esqueci das minhas roupas em casa. Um frio de rengar cuspo, 6h45 da manhã. O Emanuel nascendo lá bem peladão, bem faceiro, sem uma roupa para botar. Um dia eu ainda conto essa história, tá? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Na sexta-feira, 8 da noite, estaremos aqui mais uma vez na fanpage do Em Pauta do Facebook, trazendo o Em Pauta. A todos, uma excelente semana. Até sexta-feira. Tchau!